Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 19 e nessa aula nós vamos estudar as reações inorgânicas. Bom, antes da gente tentar entender o que seria uma reação inorgânica, primeiro vamos entender um conceito muito básico, que é o conceito de reações químicas. Pessoal, vocês sabem o que é uma reação química? Bom, reações químicas são transformações que alteram a composição química das substâncias. E em termos de estrutura, como as reações químicas alteram a composição das substâncias? Nas reações químicas, gente, os átomos de diferentes estruturas se recombinam para formar substâncias distintas. E como nós estamos falando sobre reações inorgânicas, na aula de hoje, então, nós vamos estudar aquelas transformações que alteram a composição química de substâncias inorgânicas, que são aquelas substâncias que nós estudamos na parte da química inorgânica, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Ou seja, na aula de hoje, o que nós vamos entender? As transformações que alteram a composição de cada uma dessas classes de substâncias. Beleza? E só para vocês se organizarem, na aula de hoje nós vamos estudar dois tipos de reações inorgânicas. A primeira é o que a gente chama de reações de dissolução de óxidos em água, e a segunda são as reações de neutralização. E eu vou entrar em detalhes sobre esse segundo tipo de reação mais para frente na nossa aula. Por enquanto, nesse momento, nós vamos trabalhar o que nós chamamos de reações de dissolução de óxidos em água. E galera, apesar desse nome parecer um pouco complexo, vocês vão ver que essas reações são bastante simples e elas ajudam a gente a compreender diversos fenômenos do nosso dia a dia. Então, para a gente começar a trabalhar esse tipo de reação, eu vou pegar um exemplo bastante comum de um material que a gente consome com certa frequência no nosso dia a dia, que são os refrigerantes. Então, no começo da nossa aula, eu vou pegar como exemplo e trabalhar com vocês a composição dos refrigerantes, beleza? E eu não sei se vocês já viram na televisão, ou em sites, ou em canais de YouTube, que os refrigerantes são materiais com caráter ácido, ou seja, refrigerantes são materiais ácidos. Tanto que se a gente fizer o teste de pH para diferentes refrigerantes, nós vamos ver que o pH de refrigerante gira em torno de 2,5, ou seja, um pH abaixo de 7, portanto indica que os refrigerantes são exemplos de materiais ácidos. E o que eu quero fazer na aula de hoje? Eu quero investigar por que os refrigerantes são ácidos. Bom, e para a gente começar a entender por que os refrigerantes são ácidos, nós precisamos entender o que são reações de dissolução de óxidos em água. E, na verdade, existem diferentes fatores que tornam um refrigerante ácido. Porém, um dos fatores que contribui para a acidez dos refrigerantes é o processo que nós chamamos de gaseificação da água. E o que seria esse processo de gaseificação da água? Seria aquele processo de produção do que a gente conhece como sendo água gaseificada, ou simplesmente água com gás. E galera, como a água com gás é a matéria-prima para a produção de refrigerante, se a gente compreende como é produzida a água gaseificada, nós somos capazes de explicar por que o refrigerante possui um caráter ácido. Só que galera, vocês sabem como é produzida a água com gás? Na produção de água com gás, nós utilizamos um gás bastante comum, que é o que nós chamamos de gás carbônico, que tem fórmula química CO2. E como nós vimos na aula passada, o gás carbônico também pode ser chamado de dióxido de carbono. E bom, como que nós podemos utilizar então o gás carbônico para produzir água gaseificada? Nós podemos fazer o seguinte: nós podemos pegar um cilindro contendo CO2, ou seja, nessa imagem aqui, ó, eu tenho um cilindro contendo gás carbônico. Então eu posso simplesmente pegar uma mangueira, conectar esse cilindro de gás no recipiente contendo água e fazer o que nós chamamos de dissolução de gás carbônico em água. E para a gente ver esse procedimento na prática, eu trouxe um vídeo do YouTube que traz um processo de produção caseira de água gaseificada. Então, nesse caso, se a gente quiser produzir água com gás, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar aqui, ó, um cilindro contendo gás carbônico. Então, dentro desse cilindro cinza tem gás carbônico. E nós podemos pegar uma garrafinha comum e enchê-la com água.
Então, depois de encher a garrafinha com água, a gente pode utilizar um conector simplesmente para encaixar a mangueira no cilindro na garrafinha. Então, nesse caso aqui, ó, o cara do vídeo vai abrir o cilindro para sair o gás pela mangueira e ele vai encaixar essa mangueira na garrafinha. Então, nesse caso, gente, do cilindro está saindo CO2 e esse CO2 está sendo conduzido pela mangueira e está entrando aqui, ó, nessa garrafinha contendo água. E para facilitar o processo de dissolução desse gás em água, nós podemos agitar a garrafinha, fazendo com que o gás entre em contato e se dissolva em água. E depois de agitar bastante, nós podemos retirar a mangueira. E nesse caso, nós temos então a produção de água gaseificada. E só para vocês verem, no caso, no final aqui, ó, a pessoa do vídeo pega um copo e coloca a água com gás. Então, de uma maneira bastante simples, se eu quiser produzir água gaseificada, basta eu pegar um cilindro contendo CO2 e dissolver esse gás em água. Só que, pessoal, como que esse processo de gaseificação ajuda a gente a compreender por que refrigerantes são ácidos? Porque quando nós pegamos o gás carbônico e dissolvemos em água, nós realizamos uma reação que nós chamamos de reação de dissolução de óxidos em água. E por que é uma dissolução de óxidos? Porque, no caso, o gás carbônico é um exemplo de óxido. E como nós estamos dissolvendo esse óxido em água, nós dizemos então que é uma reação de dissolução de óxido em água. E se eu quiser representar essa dissolução de gás carbônico em água através de representações químicas, o que eu posso fazer? Eu posso escrever aqui o CO2, que é o gás carbônico, e aí no caso, gente, reparem que eu coloquei a fórmula química do CO2 e na frente do CO2 eu coloquei entre parênteses a letra G. Nesse caso, essa letra G indica que o CO2 inicialmente estava no estado gasoso. E nesse caso, o que eu quero representar agora? Eu quero representar que o gás carbônico se misturou e reagiu com a água. E como que eu faço essa representação? Eu digo que o CO2 reage com a água. Então, nesse caso, esse sinal de mais que eu coloquei está indicando que o CO2 está reagindo com a água. E no caso da água, que a fórmula química é H2O, na frente dela eu coloquei entre parênteses a letra L, indicando que a água está inicialmente no estado líquido. Então, o gás carbônico, que é o gás, reage com a água, que está no estado líquido. Só que, pessoal, quando uma molécula de gás carbônico reage com uma molécula de água, uma coisa muito interessante acontece. Vamos tentar imaginar o que aconteceria se um CO2, que é uma molécula de gás carbônico, interagisse e se juntasse com uma molécula de água. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar o CO2 e tentar juntar ele com uma molécula de água e tentar montar a fórmula química desse composto final. Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte H2 da água e vou representar ela como o resultado final da soma de um CO2 com a água. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o CO2 e vou juntar ele com o outro oxigênio da molécula de água. Então, nesse caso, eu irei formar o H2, juntando o CO2 com um oxigênio da água, eu formo o quê? CO3. Era CO2 do gás carbônico, quando ele pega um oxigênio da água, agora vira CO3. Então, reparem numa coisa interessante, gente. Quando eu coloco o gás carbônico em água, o CO2, que é o gás carbônico, reage com uma molécula de água, ou seja, se junta com uma molécula de água e forma agora uma outra molécula, que tem fórmula química H2CO3. Esse H2CO3 é o resultado da junção do CO2 com a água, tudo bem? E uma coisa interessante, reparem na estrutura do H2CO3. Na opinião de vocês, o H2CO3 é um ácido, uma base, um sal ou um óxido? Se vocês repararem, a substância formada, que é o H2CO3, ela inicia com hidrogênios. E como eu disse para vocês lá na aula de ácidos e bases, geralmente o hidrogênio no início da estrutura indica que essa substância é um ácido, porque esse hidrogênio, em contato com a água, pode ser ionizado e formar íons H+. Então, nesse caso, o que a gente pode concluir? Que essa substância formada pela união entre o gás carbônico e a água é um ácido. Beleza? E não é qualquer ácido. O nome desse ácido formado quando eu junto gás carbônico e água é o que nós chamamos de ácido carbônico. Então, reparem o seguinte. Quando eu pego o gás carbônico que estava no meu cilindro
coloco ele em contato com a água, que está no estado líquido, o gás carbônico e a água irão reagir e formar uma substância ácida, que nós chamamos de ácido carbônico. E galera, agora a partir dessa reação química, vocês seriam capazes de responder por que refrigerantes são ácidos? Bom, agora fica fácil, né? Porque como nós vimos, gente, a água gaseificada é a matéria-prima do refrigerante. Porém, a água gaseificada é formada quando nós dissolvemos CO2, que é o gás carbônico, em água. Só que como a gente acabou de ver, quando o gás carbônico se dissolve em água, irá formar ácido carbônico. Então, nesse caso, quando nós temos água gaseificada, ou seja, água com gás, nós teremos a junção de gás carbônico mais água, e a reação de gás carbônico mais água irá formar ácido carbônico. Então, gente, dentro da água gaseificada, nós temos o ácido carbônico, que, como o próprio nome diz, é uma substância ácida. Se então na água gaseificada tem substâncias ácidas, e a água gaseificada é a matéria-prima para se produzir refrigerante, qual que é a conclusão que a gente pode chegar? Que no refrigerante também tem ácido carbônico, que é o H2CO3, portanto, o refrigerante é ácido. Então, por que o refrigerante é ácido? Porque, como ele é formado por água gaseificada, dentro do refrigerante nós temos ácido carbônico, e como o próprio nome diz, ácido carbônico é uma substância ácida. Tranquilo? E galera, voltando para a nossa reação química, o que nós podemos observar? Como a gente já discutiu anteriormente nessa aula, o gás carbônico está presente numa classe de compostos da química orgânica que nós conhecemos como óxidos, beleza? Então, o gás carbônico é um óxido. Então, se eu pego o gás carbônico, que é um óxido, e dissolvo esse óxido em água, irá acontecer uma reação química e, como consequência, eu irei produzir uma substância. E nesse caso do CO2, quando eu reagi ele com água, eu formei ácido carbônico. E nesse caso, então, eu formei uma substância ácida. Então, eu posso resumir essa reação química da seguinte forma. Óxido mais água poderá formar ácido. Então, pessoal, em alguns casos, quando eu pego um óxido e misturo ele com água, ou seja, ele reage com a água, eu irei formar uma substância ácida. E esse tipo de reação nós chamamos de reações de dissolução de óxidos em água. O que faz sentido, né? Porque nesse caso um óxido está dissolvendo e reagindo com moléculas de água. E essas reações podem ocorrer em dois casos distintos. O primeiro a gente acabou de ver. Os óxidos podem reagir com a água para formar substâncias ácidas. E nós podemos resumir essa afirmação da seguinte forma. Um óxido pode reagir com a água para formar um ácido. Então, lembrem dessa relação, gente. Óxido mais água pode formar um ácido. Tranquilo? E nessa aula eu vou trabalhar com dois exemplos com vocês. O primeiro a gente já trabalhou, que é o caso do CO2, que em água forma ácido carbônico. Porém, tem um outro óxido muito importante da gente estudar, que é o que nós chamamos de trióxido de enxofre. E esse óxido, em contato com a água, também irá formar uma substância ácida. Vamos pegar primeiro o trióxido de enxofre, que tem fórmula química SO3. Quando o trióxido de enxofre, que é um gás na temperatura ambiente, entra em contato com a água, o que irá acontecer? O SO3, da mesma forma que aconteceu com o CO2, irá reagir e se juntar com uma molécula de água. Agora, nesse caso, gente, vamos montar a estrutura final de uma substância formada pela união entre um SO3 e um H2O. Vai ser similar à do ácido carbônico. Nós também vamos ter um ácido, então vamos ter a estrutura H2. Porém, agora, juntando o SO3 do trióxido de enxofre com o oxigênio da água, nós formamos o SO4. Então, quando o SO3 entra em contato com a água, então, no caso, o SO3 reage com uma molécula de água e, como resultado, irá formar H2SO4. E nesse caso, então, eu estou produzindo uma substância que tem hidrogênio que pode formar H+ em água, portanto, essa substância também é um ácido. Só que nesse caso, quando eu junto o trióxido de enxofre com a água, eu irei formar um ácido que eu chamo de ácido sulfúrico, porque ele é formado por enxofre. Tranquilo? Então, basicamente, quando eu pego o trióxido de enxofre e dissolvo ele em água, eles irão reagir
para formar ácido sulfúrico. E uma curiosidade, gente, o ácido sulfúrico é um ácido muito forte, beleza? Muito forte mesmo. Então, analisando essa estrutura, o que nós podemos ver? Que nesse caso, o trióxido de enxofre, que é um óxido, irá reagir com a água e irá formar também um ácido. Então, o trióxido de enxofre se encaixa no primeiro caso que nós temos de reações de óxidos em água, que é o caso em que os óxidos reagem com a água para formar um ácido. Só que, como eu disse para vocês, vale muito a pena a gente analisar o trióxido de enxofre, porque nesse caso a gente vai ter uma situação bastante interessante. Como eu disse para vocês, o ácido formado na dissolução desse óxido em água é o ácido sulfúrico, que é um ácido forte e é muito forte, tranquilo? E por formar um ácido muito forte, nós vamos ter um problema. Porque nesse caso, o trióxido de enxofre, geralmente ele é liberado em grande quantidade por chaminés de indústrias. Então, geralmente em zonas industriais, há uma quantidade significativa desse óxido no ar. Só que a gente tem um problema. Se a gente tem um excesso de trióxido de enxofre na atmosfera e se por algum motivo começa a chover, o trióxido de enxofre presente na poluição gerada por indústrias pode se dissolver na água da chuva, e quando o trióxido de enxofre se dissolve na água da chuva, irá formar H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e como eu disse para vocês, o ácido sulfúrico é muito forte. Se ele é um ácido forte que pode ser produzido quando o trióxido de enxofre se dissolve nas gotículas de chuva, nesse caso nós podemos ter um fenômeno que nós conhecemos como chuva ácida, porque nós vamos ter uma chuva contendo ácido sulfúrico, que é um ácido forte. E galera, essa chuva ácida pode gerar alguns danos ao meio. Por exemplo, ela pode causar dano a estátuas. Aqui eu tenho uma foto clássica de uma estátua que foi atingida por uma chuva ácida, provavelmente numa região industrial. Aqui na esquerda eu tenho a foto da estátua antes de receber a chuva ácida, ela está bem mais conservada. E aqui na direita eu já tenho uma estátua com anos exposta a chuvas ácidas. E se vocês repararem, basicamente ela já está deteriorada. Ela já não tem mais a forma da estátua. E além de danos a monumentos, a chuva ácida ainda pode causar danos a vegetações e a plantações. Nesse caso aqui eu tenho uma imagem de uma floresta que foi atingida por uma chuva ácida, e nesse caso aqui a chuva ácida acarretou no desfolhamento das árvores. Em alguns casos, se essa chuva ácida, por exemplo, entrar em contato com rios, pode favorecer o abaixamento do pH da água, ou seja, o aumento da acidez da água desse rio ou desse lago, e nesse caso poderá favorecer a morte de peixes e demais seres vivos daquele ambiente. Então, galera, a chuva ácida é uma consequência da dissolução de um óxido, que é o trióxido de enxofre, quando esse óxido entra em contato e se dissolve na água da chuva. Tudo bem? E como esse ácido é um ácido muito forte, nós temos um fenômeno que nós chamamos de chuva ácida. Então, só resumindo, nas reações de dissolução de óxidos em água, nós podemos ter o primeiro caso, que os óxidos podem reagir com a água para formar substâncias ácidas. Então, nesse caso, um óxido irá reagir com água para formar um ácido. E os principais exemplos que nós temos é o CO2, que no caso irá formar o ácido carbônico que está presente no refrigerante, e o SO3, que em contato com a água da chuva poderá causar o fenômeno que a gente conhece como sendo chuva ácida. Só que, pessoal, além dos casos de reação em que o óxido reage com a água e forma um ácido, nós podemos ter um segundo caso, em que os óxidos podem reagir com a água para formar agora substâncias básicas, beleza? E a principal substância que a gente vai estudar nesse segundo caso é o que nós chamamos de óxido de cálcio, que nós conhecemos popularmente simplesmente como cal. A cal, então, ela é formada por óxido de cálcio, que é um óxido de cor branco, sólido, tudo bem? Que geralmente ele é utilizado em construção civil, principalmente para fazer argamassa, beleza? Ou seja, para fazer concreto. Ou ele também pode ser usado na pintura de calçadas, de muro, enfim. Não sei se vocês já viram, por exemplo, aquela parte branca que geralmente é pintada no meio-fio. O material que é usado para fazer essa pintura é uma mistura de óxido de cálcio com água. Só que além de ser utilizada na construção civil,
A cal ela é muito importante na agricultura. E a importância dessa substância na agricultura está relacionado com a sua propriedade quando dissolvido em água. Então, para a gente começar a discutir a importância da cal na agricultura, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o que acontece quando nós pegamos a cal, ou o óxido de cálcio, que é o CaO, e dissolvo ele em água, beleza? Então, a partir de agora, nós vamos estudar a reação de dissolução do cal em água. Bom, então pegando o óxido de cálcio, que é a principal substância da cal, que tem fórmula química CaO, o que nós podemos observar? Que o óxido de cálcio, e agora nesse caso eu estou representando entre parênteses aqui, ó, a letra S, indicando que o óxido de cálcio está no estado sólido. É só vocês lembrarem que o cal está no estado sólido. E quando eu pego o óxido de cálcio e dissolvo ele em água, que está no estado líquido, irá acontecer uma reação química. Só que nesse caso, quando o óxido de cálcio reage com uma molécula de água, irá ser formado no meio o que nós conhecemos como hidróxido de cálcio, que tem fórmula química CaOH2. Então, pessoal, agora vamos separar tanto pelo nome quanto pela fórmula química. Na opinião de vocês, gente, o hidróxido de cálcio é um exemplo de ácido, base, sal ou óxido? Bom, nesse caso, como nessa substância poderá ser liberado OH- no meio e pelo nome que é hidróxido de cálcio, nós podemos afirmar que o hidróxido de cálcio é um exemplo de base. Então, quando eu pego óxido de cálcio e dissolvo em água, será formado hidróxido de cálcio, e nesse caso o hidróxido de cálcio é uma substância básica, portanto é formado uma base em água. Então, generalizando essa reação química, o que nós podemos escrever? Que no caso o óxido de cálcio, que é um óxido, quando reage com a água, irá formar o quê? Uma base. Então agora nós temos um segundo caso, que é quando o óxido reage com a água e forma agora uma base. Só que para a gente discutir a aplicação desse óxido de cálcio, levando em consideração seu aspecto básico, nós temos que partir para o segundo tipo de reação que eu vou trabalhar nessa aula, que são as reações de neutralização. Então agora o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fechar as reações envolvendo óxidos, depois eu vou trazer as reações de neutralização, e depois que eu trabalhar a neutralização, eu volto com vocês no hidróxido de cálcio e trabalho a importância da característica básica desse óxido, principalmente na agricultura. Então agora, organizando o nosso slide, nós temos também um segundo caso de reações de dissolução de óxidos em água, que é quando os óxidos podem reagir com água para formar substâncias básicas. E nós podemos resumir essa afirmação da seguinte forma: um óxido pode reagir com a água para formar uma base. E o principal exemplo desse tipo de reação é o óxido de cálcio, que tem fórmula química CaO. Lembrando que o óxido de cálcio em água irá formar hidróxido de cálcio, e nesse caso o hidróxido de cálcio é uma base. Então, só para a gente fechar a nossa primeira parte da aula, vamos fazer uma breve revisão. Na aula de hoje, nós estamos estudando reações inorgânicas, e eu disse que eu vou trabalhar com vocês duas reações principais. O primeiro exemplo são as reações de dissolução de óxidos em água, e o segundo exemplo que eu vou trabalhar com vocês hoje são as reações de neutralização. O que a gente viu nas reações de dissolução de óxidos em água? Que essas reações podem acontecer em dois casos. O primeiro caso é quando os óxidos podem reagir com a água para formar substâncias ácidas. Nesse caso, então, nós temos que um óxido irá reagir com água para formar um ácido, e os exemplos que eu trabalhei com vocês hoje foi o CO2, que em água forma ácido carbônico, e o SO3, que em água forma H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E no caso, o SO3 pode se dissolver na água da chuva, causando um fenômeno que nós chamamos de chuva ácida. Ainda levando em consideração os óxidos, nós podemos ter um segundo caso de reações, que é quando os óxidos podem reagir com a água para formar substâncias básicas. Nesse caso, então, o que vai acontecer? Um óxido irá reagir com a água para formar uma base. E o principal exemplo que eu trabalhei com vocês hoje foi o óxido de cálcio, que é o que nós conhecemos como cal, que em contato com a água irá formar o hidróxido de cálcio, que tem fórmula química CaOH2. Tranquilo? Então, pessoal, nesse caso, nós já trabalhamos dois principais casos
das reações de dissolução de óxidos em água. Então, o primeiro item da nossa aula já foi trabalhado. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar o que nós chamamos de reações de neutralização. E para nós começarmos o nosso estudo, a primeira coisa que vocês têm que saber é que neutralização são reações que ocorrem entre ácidos e bases. Ou seja, esse tipo de reação vai acontecer quando eu misturo um ácido com uma base. Então, nesse sentido, para a gente começar a estudar esse tipo de reação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um material ácido que eu tenho aqui em casa, vou misturar com um material básico, vou observar os fenômenos e depois trazer algumas conclusões. Tudo bem? E para isso, o que eu fiz? Eu peguei aqui em casa vinagre, que é um material ácido, bicarbonato de sódio, que é um material básico. Eu peguei o vinagre, misturei com o bicarbonato de sódio para ver os fenômenos decorrentes da reação química entre esses dois materiais. Só que para auxiliar a minha investigação, o que eu fiz? Eu fiz essa reação química utilizando o indicador ácido-base de repolho roxo, que eu mostrei para vocês em aulas anteriores. Então, para a gente continuar a partir de agora, eu tenho que fazer uma breve revisãozinha de como funciona o extrato de repolho roxo. Tranquilo? Se vocês lembrarem, o extrato de repolho roxo pode adquirir 5 colorações distintas. E nós vimos que, quando o repolho roxo fica vermelho, isso indica que no meio eu estou colocando substâncias ácidas, ou seja, ácidos deixam o extrato de repolho roxo vermelho. Da mesma forma que nós vimos que materiais básicos deixam o extrato de repolho roxo azul, verde ou amarelo. E o mais importante para a aula de hoje que eu quero que vocês lembrem é que quando nós temos materiais neutros, como é o caso da água, o repolho continua roxo, beleza? E então o que eu quero que vocês lembrem na aula de hoje? Ácido fica vermelho, materiais básicos ficam azul, verde ou amarelo, materiais neutros ficam roxo. Então, basicamente, eu vou pegar o vinagre e o bicarbonato de sódio, vou misturar esses dois materiais num recipiente contendo repolho roxo e vou observar as alterações nas cores. E como que eu fiz o meu experimento? Eu peguei o vinagre e coloquei ele num recipiente contendo repolho roxo. E como nós vimos, gente, o vinagre ele possui um caráter ácido, portanto, ele deixa o repolho vermelho. Caso vocês tenham dúvida, basta voltar naquele slide e analisar que ácidos deixam o repolho vermelho e que, nesse caso, o vinagre está aqui, ó, porque o vinagre é um exemplo de material ácido. Então, aqui nessa imagem, eu já tenho o vinagre misturado com o repolho roxo. Por isso que aqui o repolho roxo está com uma coloração vermelha. E o que eu fiz? Eu peguei esse extrato de repolho roxo contendo vinagre e adicionei bicarbonato de sódio. Eu filmei todo o processo, então vamos assistir o vídeo e depois a gente volta para as conclusões. Então, galera, aqui eu tenho o meu recipiente contendo vinagre e repolho roxo. Então, vocês observem que a coloração aqui já está vermelha, porque junto com o repolho roxo tem o vinagre que é ácido. E o que eu vou fazer? Eu vou aproximar e vou colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no fenômeno, principalmente na mudança de cor do meio, porque a mudança de cor vai ser fundamental para a gente entender reações de neutralização. Então, eu vou soltar o vídeo no 3. 1, 2, 3. Então, eu coloquei o bicarbonato de sódio. Ele está reagindo, então, com o vinagre. Está saindo umas bolinhas aqui. Depois eu discuto o que são essas bolinhas. Mas eu quero que vocês prestem atenção na mudança de cor antes e depois. Então, antes, somente com o vinagre, o repolho roxo estava vermelho. Quando eu adicionei bicarbonato de sódio, lentamente, a coloração começou a sair do vermelho e passou a ficar mais próxima do roxo. E à medida que eu vou adicionando mais bicarbonato de sódio, a coloração vai se aproximando cada vez mais do roxo novamente, que é a coloração inicial do repolho roxo. Tranquilo? Então vamos fazer só um antes e um depois. Antes do bicarbonato de sódio, o repolho roxo estava vermelho porque tinha vinagre. Depois que eu coloquei o bicarbonato de sódio, o extrato passou a ter uma coloração roxa. Então só com o vinagre está vermelho. Quando eu coloquei vinagre mais bicarbonato de sódio, o extrato ficou roxo. Então, escrevendo essas observações em um slide, o que nós temos? Bom, como o vinagre é um material ácido, o repolho roxo inicialmente estava vermelho. Porém, como nós vimos em aulas passadas e como eu falei para vocês hoje, o bicarbonato de sódio é um material básico. E o que a gente observou?
que quando o vinagre, que é um material ácido, reagiu com o bicarbonato, que é um material básico, o repolho roxo passou a ficar roxo novamente. Só que agora tem uma coisa interessante. Se a gente voltar naquele slide da coloração do repolho roxo, nós vamos ver que o repolho somente fica roxo quando nós temos materiais neutros, ou seja, quando o meio está neutro. Então, dessa forma, a cor roxa indica que o meio está neutro. Então, pensa comigo, gente. Quando eu tinha apenas vinagre com repolho roxo, a coloração era vermelha, porque o vinagre é um material ácido. Quando eu coloquei bicarbonato de sódio, que é um material básico, o vinagre reagiu com o bicarbonato e o repolho passou a ficar roxo. Só que, como a gente viu, a cor roxa indica que o meio está neutro. Então, qual que é a conclusão que a gente pode chegar? Que ao misturar um material ácido e um material básico, o meio pode ficar neutro. Então, se eu pego um ácido e misturo com uma base, eu posso fazer com que esse meio não fique nem ácido nem básico. Esse meio, então, pode ficar neutro. E dessa forma, o que a gente pode concluir, então? Que ácidos e bases se neutralizam. E o que seria se neutralizar? Quando eu misturo um ácido e uma base, o meio não é nem mais ácido nem básico. O meio passa a ser neutro. Então, portanto, eu afirmo que ácidos e bases se neutralizam. Então, dessa forma, como que nós podemos reescrever reações de neutralização? Bom, essas reações ocorrem quando ácidos e bases reagem e se neutralizam. Isso aqui é muito importante. Ácidos e bases reagem e se neutralizam. E pessoal, para a gente começar a estudar essas reações de neutralização em termos de representação química, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o exemplo de uma reação entre um ácido e uma base super simples, que é o ácido clorídrico, que tem fórmula química HCl, e o hidróxido de sódio, que tem fórmula química NaOH. E por que eu vou começar a nossa explicação com o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio e não vou começar, por exemplo, com o bicarbonato e o vinagre? Porque as fórmulas químicas das substâncias que dão as características ácidas e básicas para o vinagre e para o bicarbonato de sódio são grandes, ou seja, elas são formadas por uma grande quantidade de átomos. E como eu quero simplificar a explicação, eu vou pegar um ácido e uma base que possui uma fórmula química mais simples, com menos átomos. E as fórmulas químicas mais simples de ácidos e bases são as do ácido clorídrico, HCl, e do hidróxido de sódio, NaOH. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou representar a reação de neutralização desse ácido com essa base. Ou seja, o que acontece quando eu misturo o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. A primeira coisa que eu tenho que imaginar nesse caso é que tanto o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio estão presentes em água, porque vocês lembram da teoria de Arrhenius? Ácido e base são substâncias que liberam íons em água, então eu sempre tenho que considerar um meio aquoso. E agora vamos recapitular. O que acontece quando eu pego, por exemplo, o ácido clorídrico, que é o HCl, e coloco ele em água? Vocês lembram que a água é capaz de separar os íons? Então, nesse caso, o HCl em água irá formar H+, mais Cl-. E eu sei que o ácido clorídrico é um ácido, porque ele libera H+ no meio. Da mesma forma, vai acontecer para o NaOH. Nesse caso, a água vai separar o íon positivo, que é o Na+, do íon negativo, que é o OH-. E nesse caso, eu sei que o NaOH é uma base, porque ela libera OH- no meio. E o que acontece agora quando eu pego essas duas substâncias e coloco elas no mesmo recipiente? Ou seja, quando eu junto essas duas substâncias. Eu vou representar essa reação da seguinte forma. Então, o que acontece quando o HCl reage com o NaOH? Nesse caso, como vai ter uma reação química, irá haver uma transformação e irá ser produzido diferentes substâncias. E para a gente descobrir as substâncias que são formadas quando eu misturo ácido e uma base, basta a gente analisar o seguinte. A parte positiva da base vai interagir com a parte negativa do ácido. Da mesma forma que a parte positiva do ácido irá interagir com a parte negativa da base. Então, vamos começar com o primeiro caso. Se eu pego, então, a parte positiva da base e junto ela com a parte negativa do ácido, que é o Cl, o que eu irei formar? Eu irei formar Na
juntamente com Cl. Quando eu junto Na com Cl, eu formo o quê? NaCl. Beleza? Então, a primeira coisa que forma quando eu misturo ácido clorídrico e hidróxido de sódio é o NaCl. E o que mais eu vou formar nessa reação química? Vamos continuar a mesma lógica. Nesse caso, então, a parte positiva do ácido agora se junta com a parte negativa da base. E, galera, agora pensa comigo. Se eu juntar a parte positiva do ácido, que é o H, com a parte negativa da base, que é o OH, o que eu formo? Eu formo HOH. E agora pensa comigo, gente. O que seria HOH? Vocês concordam comigo que HOH é a mesma coisa que H2O? Os dois hidrogênios junto com o oxigênio? Então, nesse caso, quando o hidrogênio do ácido se junta com o OH da base, eu irei formar HOH, que é a mesma coisa que água. Beleza? Então, nesse caso, nessa reação química, quando o HCl reage com o NaOH, a primeira coisa que será formada é NaCl, e além disso será formado também água, ou seja, H+ se junta com OH- para formar água. Só que agora pensa comigo, gente. O que faz um meio ser ácido, ou seja, o que faz uma substância ser ácida, é a produção de íons H+ no meio. Então, isso aqui, ó, é o que faz o meio ser ácido. Da mesma forma, a produção de OH- no meio é que faz o meio ser básico. Só que quando eu reajo um ácido e uma base, tanto o H+ quanto o OH- se juntam para formar o quê? Água. Então, H+ e OH- deixam de existir no meio e passam agora a existir na forma de água. Só que vocês lembram que eu falei para vocês em aulas anteriores que, no caso, a água é um material neutro? Então, dessa forma, quando eu pego o hidrogênio, que dá a característica ácida, e junto com o OH-, que faz o meio ser básico, eu formo a água, porque H com OH forma H2O, que é a água, e no caso a água é neutra. Ou seja, o meio agora não é nem mais ácido, nem mais básico. O meio agora é neutro. Sendo assim, então faz sentido eu dizer que essa reação é uma reação de neutralização, porque um dos resultados da reação entre o ácido e uma base é a formação de água, e como nós vimos, a água é neutra. Então, de uma maneira bastante simples, nós podemos representar essa reação de neutralização da seguinte forma. O HCl, então, no meio aquoso, reage com o NaOH. Como nós vimos, a parte positiva da base reage com a negativa do ácido, e a positiva do ácido reage com a negativa da base. Então, será formado o quê? NaCl, Na se junta com Cl, e será formado também água, H2O. Porque o H se junta com o OH da base. Beleza? Então, dessa forma, o que a gente pode observar? Que o HCl é um ácido, ele irá reagir, então, com uma base. Então, nesse caso, o ácido reage com a base. E o que vai ser formado, gente? Bom, nesse caso, quando eu juntei HCl e NaOH, eu formei a seguinte substância, NaCl. E agora lembra de aulas anteriores, gente. O que é mesmo o NaCl? NaCl é o cloreto de sódio. E o cloreto de sódio é a principal substância do sal de cozinha. Então, reparem o seguinte. Quando eu misturo um ácido e uma base, a primeira coisa que eu formo é um sal. E nesse caso do ácido clorídrico e do hidróxido de sódio, eu estou formando o cloreto de sódio, que é a principal substância do sal de cozinha. E além do sal, eu formo também o quê? Água. Então, galera, essa aqui é a estrutura de reações de neutralização. Sempre que eu misturar um ácido e uma base, eu irei formar sal e também água. Ácidos e bases se transformam em sal e água. Beleza? Então, só organizando as nossas informações, reações de neutralização
ocorrem quando ácidos e bases reagem e se neutralizam, e a estrutura geral de uma reação de neutralização é: um ácido reage com uma base, forma sal mais água. E nós podemos dizer que eles se neutralizam porque é formado água e, como nós vimos, é um exemplo de substância neutra. Então, se a gente analisa o experimento que eu fiz para vocês, em que eu tinha vinagre junto com o repolho roxo, como eu adicionei um ácido juntamente com o repolho roxo ficou vermelho, e nesse caso, então, houve a liberação de H+ no meio, porque o vinagre é um exemplo de material ácido. E aí, o que eu fiz depois? Eu adicionei bicarbonato de sódio. E, galera, o bicarbonato de sódio é um material com características básicas. Portanto, quando eu coloco bicarbonato de sódio juntamente com a água contendo repolho, o bicarbonato de sódio é capaz de liberar OH- no meio. Então, basicamente, eu estou misturando o vinagre, que é um ácido, portanto, libera H+ no meio, com o bicarbonato de sódio, que é um material básico, portanto, forma OH- no meio. E no caso, quando eu misturei os dois, o que aconteceu? O repolho roxo, que inicialmente está vermelho por conta do vinagre ser ácido, passa a ficar roxo novamente, que é a cor original do repolho roxo. E por que isso acontece? Porque quando eu misturo vinagre com bicarbonato, o que acontece? O H+ produzido pelo vinagre irá reagir com o OH- produzido pelo bicarbonato de sódio, e como nós vimos, na reação de neutralização, irá ser formado o quê? Água, H2O. E como nós vimos, a água é neutra. A água não é ácida nem básica. Portanto, à medida que eu vou adicionando bicarbonato de sódio e o bicarbonato vai reagindo com o vinagre, o meio se torna um meio neutro. Ou seja, o repolho roxo passa a ficar neutro e, como nós vimos, sempre que o meio está neutro, o repolho apresenta uma coloração roxa. Tranquilo? Então, basicamente, a mudança de cor se dá porque o H+ do vinagre, que é um ácido, reage com o OH- do bicarbonato de sódio, que é um material básico, e nesse caso, quando eles reagem, forma água, e a formação de água deixa o meio neutro. E galera, esse princípio bastante simples das reações de neutralização ajuda a gente a explicar diversas situações do nosso dia a dia, como por exemplo, eu tenho certeza que vocês já sentiram azia ou má digestão, que é aquela sensação de queimação no estômago. Geralmente ocorre quando a gente come ou comidas muito gordurosas, muito pesadas, ou então alimentos ácidos, como os refrigerantes, ou então frutas como abacaxi, acerola, limão, enfim. E galera, o que seria essa azia ou má digestão? Azia, gente, nada mais é do que um excesso de produção de ácido no estômago. No nosso estômago, nós temos ácido clorídrico. E quando nós temos um excesso de produção desse ácido, nós temos essa sensação de queimação no estômago ou então azia. Então, nesse caso, se há um excesso de ácido, nós temos então um excesso de íons H+, porque como nós vimos, o íon H+ é o íon que caracteriza um ácido. E o que nós fazemos geralmente para acabar com a azia? Nós tomamos o que nós conhecemos como antiácido. E galera, se vocês repararem na composição de qualquer antiácido, vocês vão ver que esse tipo de remédio é formado basicamente por bicarbonato de sódio. E como nós vimos, gente, o bicarbonato de sódio é um material básico e, portanto, libera OH+ em contato com a água. E também faz sentido, por que nós devemos pegar o antiácido e colocar ele em água antes de tomar? Porque, no caso, o bicarbonato de sódio só será capaz de liberar OH- se ele estiver em água. Então eu necessito de água para fazer com que o bicarbonato libere OH- no meio. E nesse sentido, gente, como vai funcionar um antiácido? Basicamente, o OH formado pelo bicarbonato de sódio irá reagir e neutralizar o H+ produzido em excesso no nosso estômago. Ou seja, a base irá neutralizar o ácido em excesso no nosso estômago. E quando o OH reage com o H+, é formado H2O no meio, ou seja, é formado água, e como nós vimos, a água é neutra. Se ela é neutra, ela não deixa o meu estômago nem mais ácido, nem mais básico. Ou seja, quando eu tenho um excesso de H+ no meio,
eu posso utilizar uma base fraca e não tóxica, é muito importante não ser tóxica, como o caso do bicarbonato de sódio, porque o bicarbonato de sódio libera OH- no meio e o OH- é capaz de neutralizar o H+ em excesso no nosso estômago. E é por isso então que um antiácido é eficiente para combater os problemas de azia e má digestão. E galera, só para finalizar a aula de hoje, eu tenho que voltar lá naquele exemplo que eu trouxe para vocês do óxido de cálcio, que é a cal, porque eu disse para vocês que a cal tem algumas aplicações no nosso dia a dia. A primeira que eu falei para vocês é na construção civil, porém eu também disse que ela era amplamente utilizada na agricultura. E agora que a gente entendeu um pouquinho de reações de neutralização, a gente pode finalmente entender essa segunda aplicação do óxido de cálcio. E esse assunto da utilização do óxido de cálcio na agricultura é um assunto muito comum de cair em provas, seja de vestibular, concurso, enfim. Então quem tiver bastante interesse nessa parte, presta bastante atenção, porque a chance disso aqui cair em uma prova é muito grande, beleza? E galera, por que no caso o óxido de cálcio é utilizado na agricultura? Porque o óxido de cálcio ele pode fazer o que nós chamamos de correção de pH do solo, ou seja, correção da acidez do solo. E para a gente entender o que seria a correção de pH do solo, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o óxido de cálcio, que é um óxido, reage com a água e forma o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, e no caso o hidróxido de cálcio é um exemplo de base. Então, quando o óxido de cálcio se dissolve em água, ele irá reagir com a água e formar uma base que nós conhecemos como hidróxido de cálcio. E nesse caso, como então que o óxido de cálcio pode fazer a correção do pH do solo? Vamos imaginar que eu tenho um exemplo de um solo ácido, ou seja, um solo impróprio para o cultivo. Galera, solos ácidos são comuns em regiões áridas. Aqui no DF, como nós temos um clima de cerrado, o solo da nossa região é classificado como um solo ácido. E no caso, o solo ácido ele pode ser impróprio dependendo do tipo de cultivo. E nesse caso, um solo é considerado ácido quando nós temos substâncias que liberam uma grande quantidade de H+ no meio. Ou seja, é um solo com excesso de H+. Quando nós temos um solo com excesso de H+, nós dizemos que esse solo é ácido. Se eu quiser, então, utilizar esse solo para cultivo, eu tenho que fazer uma regulagem do pH, ou seja, eu tenho que regular a acidez desse solo. E como que eu posso fazer isso? Eu posso misturar a esse solo o óxido de cálcio, que é o CaO. Porque o óxido de cálcio forma hidróxido de cálcio, que é uma base em água. Ou seja, o óxido de cálcio em água forma OH-. Como geralmente o solo possui uma certa umidade, quando eu misturo o óxido de cálcio no solo, naturalmente ele irá formar o hidróxido de cálcio, que é a base, e liberar OH- no meio. Então agora pensa comigo, se então eu tenho um solo ácido, ou seja, com excesso de H+, quando eu adiciono óxido de cálcio, eu produzo OH-, e nesse caso então, o OH- irá reagir com o H+ do ácido do solo, e nesse caso então, quando o OH- reage com o H+, irá formar água, que é o H2O, e como nós vimos, a água é neutra. Ou seja, o óxido de cálcio, que é uma base, irá neutralizar o excesso de ácido, ou seja, o excesso de H+, no solo ácido, diminuindo assim a acidez desse solo. E na maioria dos casos, o controle de pH a partir do óxido de cálcio já é capaz de regular a acidez de um solo e tornar esse solo próprio para o cultivo. Bom pessoal, esse foi o último exemplo da aula de hoje, e só para a gente organizar, eu vou trazer um slide com um resumo das principais reações inorgânicas. E nós vimos que nós temos o primeiro caso, que são as reações de dissolução de óxidos em água, e nós podemos ter dois casos. Quando o óxido reage com água e forma um ácido, ou quando o óxido reage com água e forma uma base. Além das reações de dissolução, nós temos as reações de neutralização. E nesse caso, o que nós temos? Um ácido irá reagir com uma base, irá formar um sal e água. Como a água é neutra, no caso nós temos uma reação que nós chamamos de reação de neutralização. Então pessoal, por hoje é só. A aula de hoje já está bastante grande. Novamente, se vocês tiverem dúvida, me procura no Google Meets. Essa vai ser a última aula do nosso semestre, então espero que façam um bom proveito. No mais, muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima aí. Valeu!